Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos falar sobre o socialismo e a formação da União Soviética. Para entender esse sistema socialismo, como ele foi colocado em prática, certo? Primeiro vamos lembrar que o socialismo foi uma doutrina política e econômica que surgiu entre os séculos XVIII e XIX. Foi nesse período que surgiram vários críticos, certo? Os primeiros estudiosos a criticar o sistema capitalista, certo? A crítica baseando principalmente na análise de como se dava o capitalismo da época, né? O capitalismo industrial, e, e também criticando a profunda desigualdade entre as duas classes sociais, né? A burguesia e o proletariado. Então, o socialismo aqui define como um sistema de organização política e econômica de uma sociedade que tem por objetivo uma profunda transformação social e econômica, abolindo a propriedade privada, que é uma das características do capitalismo, e também controlando a produção realizada pelos trabalhadores, esse controle sendo feito pelo Estado, certo? Dentre os críticos do sistema capitalista, destaco aqui Karl Marx, que nasceu na Prússia, atual Alemanha, certo? E o Friedrich Engels. O Friedrich Engels, que também nasceu na atual Alemanha, certo? Então eles, em 1848, eles escreveram um livro, o Manifesto Comunista, certo? Lançando um apelo ao proletariado, certo? E fazendo uma grande crítica ao capitalismo e idealizando o comunismo como um sistema socioeconômico que poderia substituir o capitalismo, certo? No século XX, vários países tentaram colocar em prática essas ideias de Karl Marx e de Friedrich Engels do socialismo. Dentre eles, eu destaco que a Rússia, que foi o primeiro país a adotar as ideias socialistas, China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. Tiveram mais, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve a expansão do capitalismo por vários países, principalmente ali do leste europeu. Socialismo e comunismo é a mesma coisa? Muitas vezes essas duas palavras são empregadas como sinônimo uma da outra, certo? Aí, será que são a mesma coisa, socialismo e comunismo? Na verdade, pessoal, não, como a gente já estudou naquele texto Socialismo Além dos Rótulos. Então, socialismo é entendido como uma etapa de transição do capitalismo para o comunismo. Então, no socialismo, vai existir o Estado controlando a produção, certo? Abolindo a propriedade privada, e o Estado vai controlar a produção, certo? Então, nesse sentido, a gente vê só uma substituição dos agentes que controlam a produção. Se no capitalismo é a propriedade privada, no socialismo vai ser o Estado. Então, o socialismo como etapa de transição para o comunismo, certo? Que no comunismo o Estado seria extinto, não seria mais necessário o Estado, e tudo seria comum a todos, os valores, e o consumismo e o desejo de acumular riquezas não existiria, certo? Então esse era o comunismo pensado por Karl Marx. Então seria o estágio final de um sistema socioeconômico que substituiria o capitalismo, certo? Sem nenhuma característica do capitalismo, aquelas características que a gente já estudou, né? Obtenção de lucro, acúmulo de lucro, propriedade privada, divisão de classes sociais. Não, seria o bem comum a todos. Sobre a implantação do socialismo,
como eu já falei, vários países implantaram o socialismo, certo? O primeiro país a adotar o socialismo foi a Rússia. Então, como sistema econômico, como foi essa implantação dessas políticas socialistas, certo? Então, começamos de 1917, quando em 1917 ocorreu a Revolução Russa, certo? Então, o povo começaram a se revoltar contra a tirania dos imperadores, dos czares russos. A gente já estudou sobre o Império Russo, sobre a formação do Império Russo. Então, até 1917, esse império ele conquistou grandes territórios. A Rússia já era um grande território, certo? Então, teve muitas conquistas. Mas, a partir daí, a sua economia, no final do Império Russo, já estavam bastante atrasada, deficiente, certo? Porque essas conquistas de território foi conquistas através de guerras, certo? Duas guerras que eu destaco aqui: a guerra Rússia e Japão, que o Império Russo perdeu, e também em 1914 a Rússia entrou na Primeira Grande Guerra Mundial, certo? Que foi de 1914 até 1918. Então, a Rússia é enfraquecida do ponto de vista econômico, certo? E o povo começou a se revoltar contra os czares, principalmente sobre a sua tirania. Então, em 1917 ficou marcado pelo início de uma sangrenta guerra civil, certo? Que foi vencida, né? Foi vencida pelos aqueles que iniciaram a revolução e permitindo a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi constituída por 15 repúblicas. E a partir daí começaram a implantar as ideias do socialismo como sistema socioeconômico. Aqui a gente pode ver o mapa da União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi agregando suas repúblicas ao pouco, certo? Foi aumentando o seu território. A Rússia já tinha um grande território, né? Aí depois, em 1920, tivemos o Cazaquistão, a primeira república a ser agregada à União Soviética, e a partir daí várias outras repúblicas, entre as mais conhecidas, né, a Ucrânia, Belarus, entre outras. Foram ao todo 15 repúblicas que formaram a União Soviética, certo? Então, a partir daí, a melhoria do socialismo, certo? A economia, sobre esse novo sistema socioeconômico da União Soviética, a economia indo melhor, então começou a expansão do socialismo pelo mundo. Então, essa expansão do socialismo, ela ocorreu a partir da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que o período pós Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como a Guerra Fria, né? A disputa pela soberania do espaço geopolítico mundial entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Então, vários países adotaram o socialismo como sistema econômico nesse período, iniciando pelos países do leste europeu, Polônia, República da Iugoslávia, entre outros países do leste europeu. Depois foi se expandindo para outros continentes. Tivemos a China, a Coreia do Norte, Vietnã do Sul, Angola, Moçambique, e na América Latina, Cuba, a ilha de Cuba, que fica bem próximo aos Estados Unidos. Então, o socialismo nesse período inicial da Guerra Fria, o socialismo era um sistema que estava funcionando, né? Isso
principalmente a União Soviética, conseguiu se recuperar do ponto de vista econômico, é isso, sua economia indo bem, e esse período ficou conhecido como o auge do socialismo, certo? E teve ideias que foi até adotadas por esses países do norte da Europa, que mesmo sendo capitalismo, pegaram um pouco das ideias do socialismo da União Soviética, junto com o keynesianismo que embasava a terceira fase do capitalismo, o capitalismo monopolista financeiro, e criaram o Estado Social Democrático, ou seja, o Estado com ações visando os benefícios da sociedade, certo? Benefícios esses como educação, saúde e lazer. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, eu já tinha até falado para vocês, é a questão do socialismo idealizado por Marx não existir, certo? Então, o que foi implantado foi o chamado socialismo real. O que foi socialismo real? Que ele se distanciou um pouco, certo? Foi a forma como os países adotaram, implantaram o socialismo, só que se distanciou um pouco daquele socialismo idealizado por Marx, aquele socialismo que seria a transição do capitalismo para o comunismo, como eu já expliquei a vocês esse conceito, certo? Então, mesmo sendo distanciado um pouco, esse chamado socialismo real, ele conseguiu melhorar alguns indicadores sociais e econômicos de sua população. Como eu falei, o exemplo da União Soviética no slide anterior, certo? Agora, porém, ele não conseguiu, foi distante dos objetivos que Karl Marx e Friedrich Engels tinham proposto para o socialismo, certo? Então, esse sistema ele não conseguiu fazer essa transição do capitalismo para o comunismo, certo? Então, o comunismo pensado, aquele comunismo pensado por Karl Marx, ele nunca foi colocado em prática, certo? E muitas vezes a gente vê aí na mídia, até mesmo nas redes sociais, brigas políticas, uns falando que o comunismo traz a guerra, o comunismo é isso, o comunista come a cabeça de criancinha, o comunismo é ditadura. Na verdade, o comunismo não é isso que o pessoal sempre discute nas mídias e redes sociais. O comunismo, na verdade, nunca existiu. O comunismo pensado por Karl Marx nunca foi colocado em prática, certo? Então, esse socialismo que foi colocado em prática se distanciou um pouco das ideias de Karl Marx, foi o chamado socialismo real. E eu falei que o socialismo ele viveu seu auge, principalmente ali nos anos iniciais da Guerra Fria, certo? E quais foram os fatores que contribuíram para o declínio do socialismo? A própria Guerra Fria. Eu já tinha falado em aulas anteriores a questão dos Estados Unidos. Ele era superior, ele tinha uma economia bem melhor do que a da União Soviética. Então, apesar de ser uma ordem bipolar, duas potências hegemônicas, mas os Estados Unidos era superior à União Soviética, sem dúvida, certo? Então, a Guerra Fria, ela exigiu muitos gastos das duas superpotências. Gastos esses na corrida espacial, na corrida armamentista e também gastos em conflitos. Porque apesar de não ter conflito direto armado entre União Soviética e Estados Unidos, mas eles indiretamente eles entraram em muitos conflitos, como a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, outras guerras no Oriente Médio, certo? Então esses investimentos foram drenando os recursos dessas superpotências. E a potência que tinha menos recursos era a União Soviética, certo? Chegando nos anos finais da Guerra Fria, com uma grande crise econômica, certo? Essa grande crise econômica afetando os indicadores socioeconômicos da sua população, certo? Aí, em 1985, assumiu o governo da União Soviética Mikhail Gorbachev,
né? Então, Mikhail Gorbachev, ele foi responsável por uma série de mudanças, né? Isso para tentar uma recuperação econômica de seu país, certo? Então, essa série de mudanças se destaca aqui dois planos, né? A perestroika, que foi uma reestruturação econômica, e o glasnost, que foi uma abertura política. Então, primeiro, a perestroika, ela foi concebida para introduzir um novo dinamismo na economia da União Soviética. Foram introduzidos vários mecanismos para estimular a livre concorrência, também essa livre concorrência através da iniciativa privada, e descentralizar a produção econômica que antes, que até então era controlada pelo Estado. Toda a produção era controlada pelo Estado, certo? Então, a partir daí, começou uma transição de uma economia controlada pelo Estado socialista para uma economia capitalista, certo? E o glasnost, essa abertura política, a gente sabe que nos países socialistas, o socialismo foi implantado sobre regimes totalitários, certo? Então, esse plano pretendia criar um novo modelo de gestão para a sociedade soviética. Foram propostos programas de desburocratização do Estado, também de combate à corrupção e o aumento da participação política da sua população, certo? Então, a partir daí, a gente começou, a partir desses planos do governo do Mikhail Gorbachev, começou a gente ver o declínio do socialismo. Então, alguns acontecimentos marcaram o fim da Guerra Fria e o fim do socialismo no continente europeu, principalmente, certo? Então, em 1989, houve a queda do Muro de Berlim, aquele que foi o símbolo máximo da Guerra Fria, certo? Foi construído para separar uma cidade ao meio, né? Berlim, que foi Berlim, criando o lado oriental socialista e o lado ocidental capitalista. E em 1990, um ano depois, houve a reunificação do país, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, que foi dividida pela Guerra Fria, foi reunificada, criando uma só Alemanha. E em 1991, houve o fim da União Soviética, certo? E marcando o fim da Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, no início da década de 1990, no início do século XXI, ocorreu o processo de expansão do capitalismo, conhecido também como mundialização do capitalismo. Então, essa mundialização do capitalismo nada mais é do que o capitalismo ele chegou naqueles países que no período da Guerra Fria não eram socialistas, certo? Vários países, Polônia, Ucrânia, passaram a adotar as ideias socialistas, capitalistas. A própria Rússia, que foi a herdeira da maior parte do arsenal nuclear e bélico da União Soviética, também passou a adotar o capitalismo, restando hoje no mundo apenas dois países capitalistas, socialistas, Coreia do Norte e Cuba, certo? Então, aí marca um processo de expansão do capitalismo e o fim do socialismo, certo? O fim do socialismo real. Essas são as nossa principal referência bibliográfica, né, do Francisco Linhares. E saudações e até a próxima aula.